Olá, meus amigos, sejam bem-vindos mais uma vez, obrigado pela companhia de vocês mais uma vez aqui. Espero que vocês estejam com a consciência de vocês um pouco mais expandida, principalmente depois do vídeo anterior. E nesse vídeo de hoje eu quero concluir aí uma parte do que eu me propus a falar. Eu peço perdão a vocês porque os vídeos estão ficando um pouco mais extensos, um pouco mais longos, mas é que de uma certa forma eu estou querendo colocar aí dentro dos 30 dias um pouco mais de informação, além até mesmo do que eu havia previsto quando eu comecei esse projeto, tá bom? Mas acredito que as informações são muito importantes e você acaba assistindo, você nem percebe aí o tempo, né? Pelo menos alguns vídeos mais longos aí foi isso que eu recebi de recado aqui. Agradeço mesmo a você que deixa seu e-mail, que deixa sua mensagem. Muito obrigado, porque eu sei que você está entendendo, está compreendendo qual é o sentido desse trabalho. Bom, no assunto anterior, então, nós falávamos sobre a questão dos paradigmas, sobre entendermos realmente quem nós somos, de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui. E hoje a intenção é dar um pouco mais de sequência sobre tudo isso. Lembrando mais uma vez, né, se você não viu, dê uma olhadinha no site Cura e Ascensão, que você vai ter muita informação lá, de vários aspectos, são vários olhares diferentes sobre o mesmo assunto, e você começa a compreender alguma coisa por lá, e depois você segue os seus caminhos, o seu caminho de informação, porque a própria inspiração que você vai tendo vai conduzindo você, tá bom? Eu, por exemplo, consegui descobrir muita informação depois que eu comecei a fazer o ancoramento e ficar em silêncio. É como se, eu sempre digo, é como se eu chegasse na frente do computador, e as minhas mãos elas fossem digitando e procurando sozinho e encontrando aí alguns desses links que eu passei para você, e depois eu vou pesquisando em outras fontes, converso com algumas pessoas que eu acabei conhecendo no meio do caminho dessa jornada, e as pessoas vão dizendo, olha, realmente isso é sério, o trabalho ali é sério. Então eu indico para você somente aquilo que eu acho que faz sentido. Mas isso não impede você de ter as suas próprias pesquisas, Você começa aí a buscar as suas fontes. Então, o Cura e Ascensão é um começo, é um início, tá bom? Existe um problema muito sério, né? Principalmente hoje nesse mundo de experiências extrafísicas que a gente fala, que são as confusões com relação às informações. Então, por exemplo, nós vivemos um momento, e até deixo para você pesquisar, onde existem muitos hologramas, né? É um assunto bem interessante para você pesquisar, se você tiver interesse, em saber como funciona isso, como nós vivemos nesse mundo, essa realidade holográfica, mesmo aqui na nossa realidade física. Muitas pessoas elas confundem algumas coisas justamente por estarem vivenciando e experimentando programas holográficos, tá? Eu, por exemplo, quando eu já passei essa informação para um grupo de pessoas sobre isso, e eles se revoltaram contra mim, achando que naquele momento eu estava querendo ser melhor do que eles, enfim, essa questão de ego aqui da terceira dimensão. E na realidade não é isso. Então eu deixo para você aberto para você pesquisar e tire as suas conclusões segundo as suas experiências, tá bom? Os hologramas, essa questão do holograma é o seguinte, é muito desafiante, né, para as pessoas entender que a verdade única e absoluta de uma pessoa, ela não pode ser comprada num primeiro momento. Então, quando você começa a se colocar em meditação, começa a ter as suas intuições, quando você começa ali, através do ancoramento, tendo contato com as outras entidades de luz, você começa a ter experiências que vão revelando as coisas para você de fato, entendeu? Você não cai mais naquelas armadilhas, simplesmente, olha, estou sentindo que isso vai acontecer. As informações vêm de forma muito concreta e muito sólida mesmo, tá? E nós vivemos essa questão dos hologramas da seguinte forma. Existe um projeto, anota aí para você pesquisar, chamado Blue Beam. Tá? Vou falar de novo. Projeto Blue Beam. É um sistema de hologramas que está sendo criado, né, pelo nosso sistema de governo aqui do planeta. Tá bom? Eles vão simular, aí, por exemplo, a volta de Jesus Cristo. Né? Isso é bem pesado, né? Já estão sendo feitos vários testes. Você pesquisa na internet, aí você vai encontrar o que nós queremos dizer quando falamos sobre hologramas, tá? Esse é um aspecto. Outro aspecto são as canalizações sustentadas também por alguns grupos da nova era, e que investem pesado nisso,
onde as pessoas acham que estão canalizando informações de seres de luz. E na realidade não são, são hologramas que são aí disparados mesmo, que são colocados na nossa mente, para que tenha-se aí um controle, para que tenha-se aí um domínio sobre um grupo de pessoas, tá certo? Esse é um aspecto, os hologramas. Outro aspecto, muita gente canaliza informação hoje, muita gente, no mundo inteiro, planeta Terra todo. E as informações são fragmentadas. Por qual motivo? Vamos pegar do início. Muitas pessoas, né, nesse planeta aqui ainda entendem, e olha que desafio que é isso, que só há vida inteligente aqui no planeta Terra. Então começa por aqui nosso desafio. Se a pessoa acredita que só há vida no planeta Terra, que só nós é que temos inteligência, que só nós somos os seres mais evoluídos, quer dizer, fica muito desafiante explicar alguma coisa desse nível que eu estou falando para as pessoas. Como é que ela vai compreender sobre reencarnação se ela acha que só existe vida aqui? Como é que ela vai compreender sobre hologramas e canalizações se ela acredita que só existe um Deus e nada mais do que isso? Então são os paradigmas que eu falo que nós precisamos começar a trabalhar, lançar um olhar mais aberto sobre esse aspecto para poder absorver um pouco mais de clareza, para ter uma maior expansão da nossa consciência, entendeu? É desafiante demais, então, colocar esse tipo de informação se a pessoa ainda acredita que existe vida somente no planeta Terra. Então, por exemplo, nós temos Órion, nós temos Sírius, nós temos Antares, nós temos Arcturus, nós temos Marte, Vênus, quer dizer, nós temos tanta coisa aí, além, tanta coisa, que nós precisamos começar a pensar e poder interpretar a partir daí a nossa estada aqui com base nas situações. Então, por exemplo, se tem aqui um determinado povo que é de Sírios, a canalização que essa pessoa faz, né, se é um siriano, a canalização dele vem com uma parte da informação. Se vem alguém que tem um pezinho lá em Pleiades, a canalização dele vem com um olhar pleiadiano. Se tem alguém que veio de Arcturus, então o olhar dele é arcturiano, são fragmentos de informação. Então nessas pesquisas todas que fiz, nesse caminho todo aí, descobrindo-se várias coisas. Uma delas, que eu acho que é a mais importante, é você compreender que essa verdade única e absoluta, ela precisa ser questionada. Primeiro, você ainda acha, talvez, que a espiritualidade é uma patente da religião, tá? Quando você começa a pesquisar sobre a religião e entender que a religião, na verdade, ela é simplesmente um fragmento de um sistema montado em uma outra em outro planeta, vamos dizer assim, para ficar mais fácil de entender, montado lá para controlar aqui, você já fica um pouco mais tranquilo e fala, opa, então eu não sou escravo disso. Isso daqui foi feito com um plano, com uma intenção. Quando você começa a ter um outro olhar sobre Jesus, sobre Deus, né, sobre Sananda, né, que é o nome de Jesus, entender realmente quem é e o que ele veio fazer aqui, quando você começa a compreender as hierarquias, como eu disse, a sua vida vai ficando mais tranquila aqui. E eu deixei esse assunto aqui para o final porque realmente ele é talvez o mais importante de todos, que ajuda você a ter mais segurança para trabalhar os assuntos anteriores, certo? As hierarquias que nós falamos aqui, ela vale a pena ser investigado, porque aí você sai dessas ilusões, né? Você sai dessa questão holográfica que nós falamos aqui, tá? Eu indico para você um site, né, do Rodrigo Romo, tá? Até agora, até hoje, ele foi assim, eu já estive pessoalmente com o Rodrigo, o que mais trouxe resultados, o que mais trouxe clareza, o que mais trouxe resposta, o que mais ampliou a minha percepção sobre a realidade, tá? Eu disse lá atrás sobre o Hélio Couto. O Hélio, ele também sabe, né, muita coisa disso, mas o trabalho dele aqui é outro. O trabalho dele é ajudar você a compreender a Matrix. O trabalho do Rodrigo Romo é despertar a tua consciência, né? Ele faz parte da Operação Resgate, trabalhando aqui no planeta Terra. É o Yasno Yas, né, o ser de luz que está aqui, usando o Rodrigo. Então, ele coloca você para seguir um caminho totalmente diferente rumo à sua ascensão mesmo de fato, para você sair e quebrar os paradigmas do que você está vivendo, do que nós estamos vivendo aqui no planeta Terra, certo? Então, indico para você o Rodrigo Romo. Você vai encontrar ali, por exemplo, a formatação do planeta, como surgiu, como começaram a chegar aqui as civilizações, onde houveram aí os pontos de guerra, guerra atômica e tudo mais.
que fizeram aí, são milhares de anos de história, né? Que fizeram com que nós chegássemos onde nós chegamos hoje. As intervenções extraterrestres, de extraterrestres, o Comando Ashtar principalmente, com relação para evitar até mesmo a Terceira Guerra Mundial, que isso já foi feito. Então, veja bem, esse é um assunto muito intrigante, muito interessante de ser observado, para que nós possamos sair dessa realidade mesmo, que nós achamos que é verdade e não é verdade, é muitas vezes uma ilusão, tá bom? Então deixo aqui para você pesquisar sobre o site aí, sobre essas informações, melhor dizendo, no site do Rodrigo Rômulo. Você vai encontrar aí uma farta literatura, são vídeos, são meditações que ele disponibiliza gratuitamente, né, lá no site dele. Muitas coisas são vendidas, livros, DVDs, quando você quer aprofundar um pouco mais, mas são valores simbólicos simplesmente para manutenção das despesas aí que se tem com esse trabalho. Mas você vai encontrar muita coisa ali, tá? Muitas respostas você encontra, eu não vou falar muito aqui, para não alongar muito esse vídeo, mas você encontra lá no Rodrigo Rômulo. Esse trabalho que eu estou fazendo, que começa a fazer parte de um grupo aí também trabalhando, é para despertar a tua consciência, para que você comece a evoluir e seguir o seu caminho, o seu destino, justamente porque não resta muito tempo para nós nesse planeta, tá? Você vai encontrar informações sobre até mesmo essa questão da data limite que nós estamos vivenciando aqui, e você vai falar, olha, eu tenho que tomar um jeito. E na realidade, quando chegar esse tempo derradeiro aí, o que vai salvar, o que vai resgatar almas aqui desse planeta, na realidade, é o nosso coeficiente de amor, a nossa luz e tudo mais. Então, fica aí a dica para você pesquisar sobre o Rodrigo Rômulo, você vai achar muita coisa aí, que vai responder as suas perguntas, e você começa a entender e compreender melhor ainda os conflitos na sua família, os conflitos no seu município, os conflitos no estado, o conflito no país e tudo mais. Você vai entender como funciona, um pouco mais com maior clareza, todo o sistema político e econômico desse planeta, né? Vamos falar do nosso país, mas é do planeta todo, um sistema de trabalho que é feito aí, um sistema de controle mesmo, tá bom? Nós temos também os reptilianos, nós temos os insectoides, temos os draconianos, temos os dracos, que são seres que são de outras galáxias, de outros planetas, que vêm, que trabalham e atuam aqui, entendeu? Que fazem todo um trabalho de controle aqui dentro mesmo desse planeta. Se você quiser saber como atuam esse povo, assiste um filme chamado Destino de Júpiter. Você vai perceber como eles olham para nós. Como é que você, por exemplo, é tratado e é visto por um ser que tem um olhar meio diferenciado do nosso aqui nesse planeta. O que você significa para eles, tá bom? E nós falamos muito do amor, porque, por exemplo, os reptilianos, na estrutura deles de evolução, o Rodrigo ele ensina isso lá com propriedade, só vou deixar aqui aberto, não é que são seres maus, é que eles não sabem o que é ser bom. No DNA deles, a projeção, eles foram criados dessa forma. Então, você começa a ter um olhar diferenciado, né? Volta a falar, você não faz guerra, você faz um movimento a favor da paz, e você encontra o seu caminho e o seu destino. Se você quiser saber, então, sobre esses outros seres que atuam aqui, assiste aí o Destino de Júpiter, você vai ter uma visão bem bacana. Outra coisa, você traz memória celular de outras vidas, de outras experiências. Então, por exemplo, às vezes você já foi devorado por um insectóide, por um reptiliano, e hoje você, por exemplo, tem medo de lagartixa, tem medo de crocodilo, tem medo de insetos de todo quanto é tipo, e não sabe de onde vem isso. Talvez isso possa ter vindo de uma memória celular de outras épocas, aí, milhares de anos atrás, onde você participou de alguma guerra, de um conflito, e simplesmente foi vítima, né, de alguma situação dessa. Então, assiste lá o Destino de Júpiter, você vai ter uma visão um pouco mais ampla sobre isso. E também lá você vai perceber essa questão dos hologramas, como eles refazem tudo, quando é destruído e tudo mais. Outra dica, nós temos os Chopats, né, que trabalham também de uma forma muito mais subliminar. Né, eles não têm forma física, os Chopats, eles se transformam naquilo que eles querem e tudo mais. Eles trabalham na parte intelectual, psíquica das pessoas. Assista lá o filme John Carter. Né? Você vai perceber lá no filme um ser, né, que se transforma no que ele quiser e tudo mais. Então, John Carter, você aprende aí sobre os Chopats, que é uma outra raça, né, que vem trabalhando, dando um trabalho para a Federação, para a Confederação Intergaláctica e tudo mais, há muito tempo, né? Não respeitam muitos limites. Acho que tá bom, né? Dá pra gente já ter uma outra perspectiva sobre tudo que está acontecendo, certo?
Agradeço mais uma vez você, né, peço aí que você absorva essas informações e, por favor, tire as suas conclusões partindo das suas experiências. Tá? Isso tudo que eu estou falando aqui é um assunto muito sério, eu digo que é um assunto de gente grande mesmo, porque se você chegou até aqui, acredito que é porque você está preparado para essas informações, e nós juntos vamos aí ampliando um pouco mais o nosso canal de luz e melhorando um pouco mais esse planeta enquanto ainda estamos aqui, para cumprir o nosso papel com maestria, tá certo? Aquilo que nós devemos fazer aqui, que nós façamos até o último segundo enquanto estivermos respirando com maestria. E as informações estão aqui para nos ajudar, para nos auxiliar mesmo a seguir aí com um pouco mais de consciência mesmo, de pisar firme no chão e aprender a equalizar um pouco mais as nuances, né? Os nossos momentos de queda energética, eles acabam sendo equalizados, acabam sendo quase que diminuindo aí, quase no zero, mesmo quando você tem essas informações, porque aí você começa a trabalhar com o auxílio mesmo dos seres de luz que estão aí do outro lado, na outra dimensão, atuando diretamente na nossa realidade, aqui nos ajudando, tá bom? Que você seja luz, que essas informações tornem você uma pessoa mais consciente, uma pessoa melhor, e que a partir daqui, né, a partir desse trabalho, você seja realmente quem você veio ser aqui nesse planeta, tá bom? Muito obrigado pelas suas informações, desejo paz, desejo luz a você, e nos vemos amanhã aqui no nosso último vídeo desse projeto aí, dos 30 dias com o professor Sérgio Oliveira. Muito obrigado, namastê, e nos vemos amanhã. Tchau, tchau.